Este programa é uma produção independente. Quaisquer informações, sons, conceitos e conteúdo são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Muito boa noite a todos que estão acompanhando a Rádio Mais Morada FM pela frequência 94,9. Uma boa noite a todos que estão acompanhando também pelo site do Portal Morada e também por outras plataformas. Mandar uma boa noite também ao pessoal que está nos acompanhando lá pelo YouTube e também pelo Facebook. Lembrando que esse programa vai ficar gravado lá também, pessoal. Então, se você quiser acessar Facebook e YouTube /Lefemara. Também estaremos no Instagram, ainda não estamos. Mas bem, deixa eu me apresentar aqui então. Muito boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Bergamin. Eu estou aqui junto com os meus amigos aqui que hoje vão fazer parte desse programa aqui ao vivo pela Rádio Mais Morada. Eu tô aqui com o Nau, o presidente, eu gosto de chamá-lo assim, presidente Nau, presidente da Lefemara, e também com o nosso amigo aqui, que olha, eu vou falar a verdade, quem sabe faz ao vivo, eu vou perguntar agora. Eu esqueci de perguntar o seu nome, meu amigo. Se apresenta aí pra gente, eu já chamo o Nau aqui também para participar com a gente também nessa primeira edição do nosso programa esportíssimo aqui pela rádio e também pelas plataformas digitais aí também. Então, muito boa noite, meu amigo. Boa noite, Nau. Pode se apresentar pra gente aí também. Vamos começar esse bate-papo aqui, que hoje vai ser justamente para explicar como vai ser esse programa e também como vai desenvolver aqui o assunto. Como é que vão ser? A gente vai falar um pouquinho da história, Nau. Vamos falar um pouquinho de tudo que vai acontecer aqui e também do que já foi passado também pela Lefemara. Mas pode se apresentar, meu amigo. Muito boa noite. Olá, boa noite. Me chamo Zé Sérgio. Hoje faço parte da Escolinha Invictus aí de Araraquara, localizada lá no Clube da Nipo. Boa noite, Nau, boa noite, Bruno, boa noite a todos aí que acompanham a gente. Zé Sérgio, é isso? Isso. Então, beleza. Zé Sérgio aí, professor, é técnico, é presidente. O que mais que a gente pode colocar aí? É tudo, realmente. A gente começou lá atrás, né? Há 4, 5 anos aí começamos. Eu, o Egídio Fernandes, o Tita e o Marcão. Um grande abraço a todos aí. E desde então, estamos aí nessa caminhada com as crianças aí e adolescentes. Perfeito. Nau, se apresenta aí pra gente, Nau. Se apresenta aí, dá uma boa noite pro pessoal que está nos acompanhando aí através de todas as plataformas e também pela Rádio Mais Morada. Muito boa noite, meu amigo. Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por essa iniciativa nossa e falar do esporte amador, só esporte amador, onde já está aqui o Zé para falar do trabalho dele. Enfim, vamos falar muito, vamos discutir muito o esporte amador, a arbitragem, escolinha de futebol, o porquê as escolinhas hoje são poucos reconhecidos, né? E o futebol amador, por que ele tem pouco incentivo quando na hora muitos falam que a melhor coisa é o esporte e a educação. Mas enfim, muito assunto para isso. O Zé também está aqui hoje, quero agradecer já o convite feito a ele e ele já aceitou. Bruno, vamos apresentar você também, já que você quer apresentar todo mundo. O Bruno é o responsável, a convite nosso aí, pela parte de comunicação, enfim, tudo que vai gerar na parte, para não deixar dúvida nenhuma para os que vão participar de campeonatos, né? Com certeza, meu amigo Nau, a gente está aqui hoje para começar, vamos dizer assim, apresentar, né, como é que vai funcionar a linha aqui do programa. Como a gente vai começar aí esse programa, a gente vai focar então, como você já disse, no futebol amador aqui da cidade de Araraquara, no futebol amador da nossa região, das escolinhas de futebol, das categorias, vamos lá, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13 e assim por diante. E também, quem sabe até, eu estava ouvindo de você esses dias, quem sabe até o futebol feminino, mas isso a gente vai tratar mais adiante. Também já vamos chamar o amigo aqui para falar um pouquinho mais da escolinha dele. Mas eu gostaria de, como hoje é o primeiro programa, eu gostaria, Nau, que você contasse pra gente a história da Lefemara e a história do programa Esportíssimo. Resumidamente, para
quem está ouvindo a gente hoje pela primeira vez possa saber como foi o início de tudo. Por que a Lefemara foi criada? Por que o programa Esportíssimo foi criado? Você já até deu a dica aí, deixando aí o pessoal para fazer a divulgação do futebol amador, que é uma coisa que quase não existe hoje em dia. Então, conta pra gente resumidamente aqui a história assim, da Lefemara e a história de programa Esportíssimo, que, pessoal, eu vou contar para vocês. Eu tava vendo uns DVDs da época de 2010, 2011, 2012, de alguns jogos gravados. Eu vou falar para vocês, a qualidade da transmissão que era feita naquela época dá muito pau hoje em transmissões que são feitas aqui hoje na região. Então assim, conta pra gente com um pouquinho dessa história aí, pro pessoal que tá nos acompanhando, para eles saberem como foi a trajetória da Lefemara e também do programa Esportíssimo antes da pandemia, lá para 2015, 2010. Passa a palavra, Bom, na verdade a gente sempre vai falando que cada ano, cada tempo, né, ou cada aniversário, você vai tomando um rumo de experiência. Eu já, antes da Lefemara, eu tinha o Grêmio Esportivo Santa Lúcia, o Plínio, que foi o primeiro presidente, também tinha um time que se chamava o Ceará, e a gente disputava os campeonatos, só que a gente via que não tinha incentivos, as categorias menores naquela época não tinha, acho que era 13 clubes ou 4 máximo. E aí, num bate-papo, eu e o Plínio, e conversamos de montar a Lefemara. E ela surgiu no bate-papo em 2003. Fomos na federação, fizemos uma conversa de como poderia ser feita a Lefemara, e a orientação que eles deram para nós era que para abrir uma liga municipal. Que hoje uma liga municipal ela tem um respaldo muito forte, tanto com prefeitura como o governo. É só fazer trabalhos e projetos, como a Lefemara já fez alguma época, né? Enfim, surgiu disso daí. Então a gente nada vem por acaso. Eu já fui treinador, já tive time de categoria menor, já tive adulto, já tive futsal, já dei treino em molecada no meu bairro, no Jardim Santa Lúcia, na rua. E aí agora nós temos esse projeto com a Lefemara. A Lefemara é voltada ao esporte amador. Temos erros, Zé Sérgio está aqui, ele sabe disso, às vezes a gente comete erros grosseiros, mas na medida do possível vai sendo corrigido. Então a Lefemara está aqui para isso, para fortalecer não só Araraquara, como região. E o Zé Sérgio, e falando também que a Lefemara ela é voltada a tudo, né? Desde futebol, futsal, basquete, vôlei, natação, ciclismo, skate. Ou seja, a gente hoje vai falar um pouquinho mais de futebol devido até ao nosso convidado. Sim, hoje. Mas a Lefemara pode expandir, a gente pode trazer aqui atletas de outras categorias. Então, para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente vai trazer pessoas aqui relacionadas não só ao futebol, como você está dizendo, mas também natação, quem sabe karatê, vamos dizer assim, Muay Thai, enfim. Então é um programa específico para abranger toda a nossa região aqui. Mas eu queria que você falasse agora também a respeito do programa, o Esportíssimo. Porque eu estava vendo naqueles DVDs, o programa Esportíssimo, ele era apresentado por 3 pessoas na época, se eu não me engano, tinha uma produção, tinha uma boa organização. Conta pra gente como é que foi desse bate-papo que surgiu a Lefemara e depois veio esse bate-papo aí que pode ter causado aí o surgimento desse programa. Que pra época, eu posso dizer pra vocês, pra quem tá assistindo a gente, fazer um programa de internet em 2010, vocês não sabem a dificuldade que era. Hoje você tem o YouTube, você hoje aperta um botão, você começou a transmissão. Naquela época você tinha que ter uma internet boa pra você mandar a transmissão. Mas isso a gente vai explicar ao longo dos outros programas e a gente vai fazer outras situações aqui. Mas conta pra gente da onde que veio essa ideia de você tá fazendo ali a liga e aí surgir essa ideia de pegar esses jogos e transmitir ou fazer esse programa, vamos falar um pouquinho do programa Esportíssimo e depois nós vamos começar a fazer um bate-papo com o Zé também. Com certeza. Abusar um pouco da bondade dele, que eu perguntei se ele tinha um espaço de ficar com nós aqui. Opa! Né? O programa Esportíssimo é isso, ele surgiu nessa conversa, já teve em outras emissoras, né? Tivemos na TV Ara na época, né? Também. Sim. E fizemos na Morada quando tinha TV. E aí veio os problemas de pandemia, veio essas coisas, nós tivemos que parar. E aí nessa conversa da volta do esporte.
Porque a minha briga sempre foi e é divulgar só esporte amador. Profissional, tem muita gente com qualidade aí para falar de profissional, qualquer modalidade. Eu não vejo falar do futebol amador, principalmente aqui de Araraquara. Você vê que está tendo futebol amador, o Zé daqui a pouco vai falar, tem as categorias de base e ninguém faz, ninguém divulga, nem nas rádios, nem no jornal, né? E principalmente um pouco seria a competência da Secretaria de Esporte, que eu vejo isso daí, e não tem essa divulgação. Mas enfim, o esportismo ele surgiu para isso, e ele voltou agora com força total, né? Para, se Deus quiser, fica aí um bom tempo trabalhando e falando de esporte amador. Vamos fazer um repeteco aqui agora com o Zé. Zé, é um prazer mais uma vez tê-lo você aqui no primeiro programa, saudando o primeiro programa nosso. Queria que você falasse um pouco de você, né, que eu acompanho. Você tem uma pessoa do teu lado como eu, que é esposa, eu tenho a minha Kika, que me ajuda. As dificuldades, queria que você falava como que é o Zé no dia a dia, como que é dentro da escolinha, as dificuldades. Ah, legal, não. É um assunto importante aí pra gente, as dificuldades, né? Eu acho que tem em todo lugar. Ô, Nau, bom, como eu falei, no início, lá, 5, 6 anos atrás, quando a gente iniciou, era mais um hobby, né? Por que eu falo um hobby? Cada um tinha seu trabalho e à noite, vamos dar aula de futebol. Então, né, começou comigo com o Egídio, né? Vamos começar a dar aula à noite e a gente começou. E a gente começou lá no CPP, Clube dos Professores lá. Então começou eu e o Egídio, aí depois chamamos o Tita na época, e depois chamamos o Marcão, né? Então desde lá, né, já vai para 5 anos aí, que a gente está nessa linha, a dificuldade hoje maior que a gente tem é com os pais. Por quê, Nau? Hoje o pai teria que entender que primeiro a criança está indo ali para praticar um esporte, né? Para se socializar, e se ele vai ser jogador ou não é outra coisa, né? Então, mas tem pai que coloca já com aquele vislumbre, né, com aquela coisa futura que o menino tem que ser jogador, e às vezes nem é isso que o menino quer, o pai. Eu vou até contar um caso recente, fora o da Lefemara que a gente está disputando também o Campeonato Sul Minas de futsal lá com o Guilherme e com o Matheus. Estamos disputando também aqui o Municipal, que começou, né? Então a gente dividiu, como tem bastante meninos, cada categoria eu dividi time A e time B, para todo mundo jogar, né? Não pode meninos federados e nem menino de fora. E hoje, graças a Deus, a Invictus tem meninos da região também, vem de Gavião, vem de Américo, vem de Santa Lúcia, até de São Carlos, né? Isso é gratificante porque o pai sai, né, de outra região para estar vindo executar o treino aqui com a gente. E infelizmente a gente não pode utilizar esses meninos. Hoje na Ferroviária a Invictus está com 27 atletas, eu digo 27 de 11 anos a 16 anos. Então eu já não teria esses atletas que eu poderia utilizar no campeonato. Já não posso utilizar os de fora. Então, só como eu tenho um grupo grande, eu acabei colocando o time A e o time B. E num dos jogos, a gente acabou tirando os meninos para trocar. O pai acha que não devia trocar, que o time não pode mexer. Assim, pensando exclusivamente no filho, né? E a proposta não é essa, né, não. Ali, pensou qualquer dificuldade que a gente tiver no trabalho, no estudo, a gente vai abandonar, não deu certo, eu vou abandonar, não tá bom, e não é essa a proposta. Então a dificuldade maior hoje não é o aluno. O aluno a gente consegue disciplinar, a gente consegue colocar regras, mas sim alguns pais. Essa daí é uma das dificuldades, né, Bruno? Eu não sei se o Bruno é bem envolvido lá na cidade de Matão, que o Bruno é de Matão, não é de Araraquara, não. E eu vejo, né, Zé, as dificuldades, sabemos que patrocínio hoje é muito difícil. Às vezes a pessoa vem mais por ser amigo, por ver um projeto de crianças, onde as empresas querem mais patrocinar. O adulto já é um pouco mais dificultoso. Então, Bruno, eu não sei se lá na cidade, acredito que na cidade de Matão e nessas regiões também a dificuldade é igual. Com certeza, meu amigo Nau, em Matão, até o clima fica até pesado quando a gente fala nesse tipo de situação, porque em Matão eu já cheguei a acompanhar 3 clubes diferentes. O Guarani, do nosso amigo Paulinho, que é um
um amigo nosso aqui, um amigo meu, que ele que abriu as portas para fazer a gravação que eu faço hoje lá de base para a equipe dele. Então, assim, todos os jogos, ou a maior parte dos jogos, se você pesquisar no YouTube, até mesmo contra a equipe do Invictus, que a gente já até fez uma live, a gente deu entrevista ao vivo lá, a gente tem todo esse, vamos dizer assim, esse material disponível na internet. Então, para atletas que estavam lá para fazer, para, vamos dizer assim, crescer profissionalmente, isso era excelente. Mas a respeito dos pais, com base nesses 3 times que eu já acompanhei, um deles era o Bola Mais Um, conhecido como Parque Aliança, lá em Matão. Tem o Guarani, que tem as categorias de base. E tinha um, antes da pandemia, que era muito administrado lá pelo Fantic de Matão, tá? Fantic, para quem não conhece, Fantic é uma personalidade lá em Matão, assim, muito conhecida. É uma pessoa que, assim, que trabalha com os atletas há muito tempo. Ele é um dos dinossauros, eu gosto de falar sempre, um dos dinossauros, porque ele estava lá quando tudo começou a acontecer. Ele que foi assim, ele junto com um outro agora, que tá me faltando aqui Seu Wilson, projeto Seu Wilson também, isso, exatamente. Tem até um outro também que faleceu ano passado. Seu Lídio. Lídio, exatamente. Muito bom. Esses 3 aí foram os que colocaram assim a pedra, né, vamos dizer assim, lá na cidade de Matão para começar esse processo todo. E eu vi todo esse processo acontecendo e é o que vocês aqui estão comentando. Os pais hoje, eles querem, muitos até porque paga, ajuda a bancar o time, né? Então, ajuda a bancar o time, então se sente no querer de, olha, eu vou tirar o jogador daqui porque o técnico não está escalando o meu menino, eu vou parar de ajudar, eu vou parar de pagar a caixinha. Caixinha, para quem não sabe, para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, geralmente aquele valor que é contribuído por mês para ajudar nos custos, isso, a mensalidade, que a gente não, lá em Matão pelo menos o pessoal não gosta de chamar mensalidade, gosta de chamar de caixinha, mas assim, por coisas assim que eu vou dizer assim, tontas, exatamente, banais, exatamente, porque por conta de o filho da pessoa, assim, a criança é colocado todo o jogo para jogar. Num jogo específico não foi colocado, ficou no banco, o pai já tira o menino e bota em outro time ou bota em outra escolinha. Então, assim, são situações que vão acontecendo e que vão desanimando muito. Estão desanimando muito, assim, quem trabalha com isso no dia a dia. Eu acho que isso acontece com você também, mas no time do Invictus, até você comentou aqui. Mas, assim, essa é uma das pontinhas do iceberg. Se a gente começar a descer, existem vários outros motivos. Porque deixou de pagar o ônibus, não manda mais, faz o menino esquecer o RG de propósito para não ir no dia, o pai não acorda para não levar o menino. Então, assim, eu poderia dar diversas aqui pela minha própria experiência, que, assim, são questões assim que, infelizmente, quem sofre não é o pai, não é o time, é a criança, entendeu? E é isso, não. Assim, se eu começar a falar que tudo que eu já vi de pessoas virando as costas pro time, eu acho que a gente vai ficar até amanhã aqui. Não. Porque são muitas situações. Muito boa noite, pessoal. A gente já voltou aqui para o nosso programa, o Esportíssimo, aqui pela rádio A Mais Morada. O nosso amigo Nau foi beber uma aguinha, estou aqui então fazendo aqui essa ponte que é até ele voltar. Muito obrigado a todos que estão participando da nossa, aqui do nosso programa. Essa aqui é a estreia do programa Esportíssimo, voltando aí depois de tanto tempo parado. E também eu gostaria de mandar um abraço pro Padre José Roberto, ele que estava por aqui antes da gente começar a transmissão e também mandou um abraço pra gente, então eu estou retribuindo o abraço. Muito obrigado aí pela simpatia aí, pela pessoa que ele esteve aqui, conversou um pouquinho com a gente antes do programa começar. Agradeço bastante aí, que é o programa Mais Família com Jesus. Muito obrigado aí pelos toques que você deu aqui pra gente e por ser essa pessoa maravilhosa que você é aqui no programa da rádio. Muito obrigado. Também temos participação pelo WhatsApp, não. Olha quem tá lá ouvindo a gente, lá da casa dele, é o Victor. O Gayer, é Gayer que fala? Não, é Gayer? Isso, é que eu tava com uma pulga aqui atrás da orelha para falar o nome dele. Mas
Ele tá lá só ouvindo a gente no rádio lá, mandando parabéns aqui pra gente, tá participando aqui com a gente também pelo WhatsApp. Mas é isso, Nau, a gente tava falando aqui, antes da ligação, a gente estava falando aqui a respeito da dificuldade de um time conseguir patrocínios, a gente estava falando aqui da dificuldade de hoje, nos dias de hoje, os pais influenciam muito dentro de um time de futebol, enquanto isso é bom e é ruim. Tem os dois lados da moeda. Por um lado, eles fazem a coisa acontecer, e pelo outro, eles acabam, não acabando com o clube, mas acabam aí gerando problemas ali que tem que ser administrado pelo clube, ou pelo presidente, ou pelo técnico, e que acaba deixando o pessoal aí nesse problema. Então, eu gostaria de retomar esse assunto e também para que dê mais espaço aqui para o nosso convidado hoje, para falar mais aí a respeito também do clube e quais vão ser aí, como a gente já está em setembro, finalzinho de setembro, qual vai ser também aí, vamos dizer assim, o que o clube, o Invictus, planeja daqui para frente também. Legal. Outro assunto legal. Bacana. Então, Bruno, estamos terminando aí o campeonato da Lefemara. Tivemos aí as finais do Sub-11 e do Sub-15. Perdemos o Sub-15 aí pro grande amigo Paulo, grande abraço aí, o Guarani de Matão. E o Sub-11 a gente acabou se consagrando campeão. Não querendo te interromper, mas já te interrompendo, lembrando que todos esses jogos foram gravados, estão disponíveis a partir de amanhã ou depois de amanhã, pessoal, hoje é dia 19, a partir do dia 20 ou dia 21 vão estar disponíveis todos esses jogos gravados na página da Lefemara, através do nosso site lefemara.com.br, apenas para lembrar. Então todos esses jogos que ele está citando hoje aqui vão estar disponíveis também no nosso site, gravados como recordação, e também, caso algum atleta queira usar, vai estar no YouTube, é só baixar. Pode continuar. E agora vamos ter agora no final de semana também as finais do Sub-12 e Sub-13 também da Lefemara aqui com o Nau. Estamos também no Campeonato Municipal de Araraquara, como eu falei anteriormente, disputando aí com Sub-11, Sub-13 e Sub-15, 2 categorias em cada A e B, né, em cada categoria para todo mundo participar. Estamos no Futsal Suminas, o Guilherme aí, do Matheus, grande abraço. Esses jogos também, né, são regionais. A gente está nas quartas e finais tanto do Sub-8, do Sub-10, do Sub-14 e do Sub-16. Isso também, levar o nome de Araraquara, né, regionalmente, como foi no campo e também no futsal, isso também acaba engrandecendo o nosso trabalho. E muito dessa base que está sendo formada agora, muitos estão sendo formados agora, muitos já vêm de alguns anos aí de trabalho do clube. Esse trabalho ele vai continuar então ano que vem. Não, continua, exatamente. Eu costumo falar, que nem agora, nesse campeonato municipal, no Sub-11, eu coloquei, porque assim, Sub-11 é nascidos em 2011, né? Isso, exatamente. Aí a gente colocou meninos, no outro time eu coloquei menino 2013 até 2014, alguns meninos. E a maioria dos jogos aí, eles estão até perderam, né? Mas eu costumo falar que é esse o trabalho formiguinha, né? A gente começa dando um nível maior para eles, mesmo eles sendo mais novos, né? Só que lá na frente, com certeza, acaba colhendo grandes frutos aí, que foi o que aconteceu com os outros meninos aí que estão disputando o Paulista pela Ferroviária e outros times da região. Com certeza, aquele trabalho de formiguinha que é o quê? O entrosamento do time, né? A gente gosta sempre de falar assim. O entrosamento que é o quê? Os meninos se conhecerem, começarem a fazer aquelas famosas jogadinhas ensaiadas entre eles, saber, parece que não, pessoal, mas para quem joga futebol, conhecer a voz do seu... conhecer o jeito do seu colega de equipe, isso faz toda a diferença. Às vezes a gente tá ali no campo, você escuta, ei, aqui, você sabe já quem é, você sabe qual vai ser a jogada que ele vai fazer, você sabe como vai surpreender o time adversário, e isso faz toda a diferença, e esse é o trabalho de formiguinha. Você começa lá com um pessoal que às vezes não dá liga, às vezes tá ali, toma um gol ou outro, perde um jogo ou outro, consegue empatar um aqui, mas é assim. Começa assim quando você criou uma equipe que está muito bem entrosada, está participando de diversos campeonatos, está levando o nome da cidade aí adiante, né, vamos dizer assim. Ô Bruno, e foi por isso, cortando-se rapidinho, não, pode falar. E foi por isso que eu falei dos problemas dos pais. Então os pais que entendem esse processo, eu costumo até falar lá na escolinha, muitas vezes eu paro o treino e acabo conversando com os pais, faço uma reunião, né, após treino, e sempre a gente acaba batendo um papo.
E eu costumo falar, o menino quando ele entra na escola para estudar, ele entra na primeira série, ele não vai direto para a quinta série, né, Bruno? Ele já não aprende a escrever, Exatamente. né? Então, é esse tempo que o pai tem que dar pra gente. Então, às vezes o pai vê um menino que já é amiguinho do próprio filho dele Sim. e tá um pouquinho mais à frente, o pai já acha que às vezes a gente vai desfazer, o outro é melhor. Não, porque ele já tá num outro processo e o filho dele vai chegar? Vai, mas com paciência, né, Bruno? Com certeza. Com tudo na vida, né, Nau? Tudo tem seu tempo e o seu tempo está marcado, né? Não é? Aí eu vou fazer uma... Eu costumo falar até pros pais, eu vou fazer uma faculdade. Vai eu e meu amigo lá, a gente vai prestar a prova. Eu não vou passar, eu vou lá reclamar na faculdade, porque meu amigo passou e eu não passei, Bruno. Exatamente. Não faz o menor sentido, né? Mas basicamente é isso, Exato. né? Os Só pais. que aí entra aquela situação que a gente estava falando antes. Os pais, né? Porque, exatamente como você está falando agora. Porque aí ele não passa, só que aí não vai ser, no caso da faculdade, o cara que estudou que vai lá. Vai ser o pai, vai ser a mãe. Que muitas vezes vai chegar, mas eu pago. Mas eu não sei o quê. Mas eu ajudei no ônibus. Mas eu ajudei nisso e nisso aquilo. Então, assim, a gente tem que botar os pés no chão e saber que esse trabalho é de formiguinha. Ele pode não ter ido agora, mas pode ser que depois ele vá. Então, não adianta tirar o seu filho de um time e colocar em outro, porque você não Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa e você vai prejudicar o menino, porque todo o trabalho de adaptação, ele vai ter que fazer tudo novamente. Então, basicamente aí é isso. E, Nau, você tem aí algumas coisinhas para passar? Pode passar pra gente, Nau. Tem. Enquanto vocês tomam fôlego aí, vamos falar aí de Américo Brasilense, que finalizou a série ouro, a série prata e agora está na bronze, né? E a bronze está sendo um campeonato curto, porque deu 7 equipes, mas agradecer aí ao Lia, o coordenador de esporte, que no grupo A está o Vila Fundão, Nova Geração, São José 2, Borussia, e no grupo B, Força Jovem, Operário e União. Pessoal, vamos aí, só 7 equipes é muito pouco para a cidade de Américo aí que investe no esporte. Bom, daqui a pouco nós vamos falar aqui dos pessoal que vão nos apoiar nos próximos programas, mas num a gente já pode falar que vai dar água na boca. Rapaz, tô vendo daqui, hein? Ó, Deu fome aqui. Ixi, deu fome. você pode participar aí do Tropical Açaí. Em breve você já vai ter as suas opções aí, Marmitex, almoço por quilo, self-serve, massa aos sábados. E vai ter aqui a premiação também de quarta-feira, como solta toda quarta-feira feijoada. Na próxima segunda-feira já vai ter sorteio. Então nós vamos começar com o pé quente aqui. Quem Eita. sabe o nosso colega aqui que fica do lado, né? Ganha essa Marmitex. Opa! Também vamos ter aqui rapidinho nossos colaboradores que vão entrar já na próxima. A Serralheria Artística Michelotti, Shopping dos Parafusos, né, que é aqui do lado, a Dreamac, Mecânica Jocar, que nós vamos preparar tudo eles aí para estar nos apoiando na divulgação. A minha pergunta para o Zé é o seguinte, Zé, hoje, eu que faço os campeonatos, então a gente tem que ter uma visão muito boa. O celular está atrapalhando muito o futebol, principalmente das categorias menor? Infelizmente tá. Tem aquela parte boa, né, que você entra no Google aí, você pesquisa as coisas, né, que nos ajuda, mas também tem essa outra parte aí. Eu fui numa copinha em Porto Ferreira, em julho, e os meninos, eu, o Luciano do AFA foi junto comigo também, e a gente foi basicamente com 110 atletas, né, de várias categorias aí. Ficamos alojados numa escola, então a gente colocava lá para 10 horas da noite, né, desligar os celulares, porque tinha jogo no outro dia de manhã, né, respeitar quem queria dormir, mas aí você via, de repente, a mãe ligando, meu filho falou que tá com fome, 10 horas da noite, meu filho falou que... Então, assim, acaba causando a preocupação com as mães lá, né, então, assim, nessa parte aí acaba atrapalhando, e os jogos também, né, porque tem mãe que chega e diz, Sérgio, conversa com ele, porque ele não tá bem na escola, que ele só fica fazendo joguinho no celular. Então, esse é o papel nosso também, é conversar, é orientar, falar que não vai estar participando dos jogos, se, né, não melhorar também na escola. Mas eu creio que ajuda para um lado, mas para um outro lado acaba atrapalhando. Na nossa época não tinha isso, né, não? Não, infelizmente. Na minha época era jogar bola em cima de caminhão. As saudades aqui, quando eu estava vindo aqui para a rádio, quando tinha os outros programas, ainda essa época até tinha, né? A gente fala, vocês não vão nem lembrar, mas a Fazenda São Bernardo,
Guanabara, usina Tamoio, usina Zanin, usina Santa Fé, enfim, várias cidades. Então hoje não existe mais, a maioria das usinas se acabou, né? Os campos não existem mais. Mas eu sempre falo para as pessoas, tudo se acaba, mas se começa coisas novas, né? Sim, e o celular, eu acompanho, ele é bom, ótimo para muitas coisas, mas na geração dos meninos atrapalha demais. Para mim atrapalha muito na educação deles, né? Exatamente, infelizmente, né? E qual é a dificuldade hoje que você veja, vamos supor, que nem a Invictus. A Invictus precisa de patrocínio até para você sobreviver, que você hoje se dedica a isso, né? Mas também para uniforme, essas coisas. Certo. A dificuldade deve ser grande, hein? É grande, não, até porque, por exemplo, hoje o local que a gente treina também é um aluguel que a gente paga, né? Para estar utilizando. Então, aí você tem aluguel, você tem os professores. Hoje a Invictus é 10 professores, mais ou menos, a gente tem. Tanto de quadra quanto de campo. Então, aí você tem também os materiais esportivos. Tem que ter aí, no mínimo, para suportar aí o tanto de alunos que eu tenho que ter, no mínimo, de 40 a 50 bolas. Então, imagine tudo esse preço. Que o custo da mensalidade, a gente também tem os bolsistas, acaba não cobrindo, né? E a gente, às vezes, corre atrás de alguns parceiros. Hoje, o principal parceiro que nos ajuda, né, é o Léo da World Game, né, o grande Léo que ajuda aí, não só no Sempre, futebol, né? Não, é no amador, é no infantil, né, outras modalidades também. Gostaria de mandar um grande abraço para o Léo. Com certeza, ele é o pioneiro aí. Tem outros também, né? Desculpa aí se eu não citei aqui, mas ele é um dos principais aí que sempre nos apoiou. O Léo, ele foi um grande patrocinador do futebol feminino quando não era reconhecido. Exatamente. O Léo foi um que regaçou as mangas e o que eu sei, ele dava uniforme, dava lanche, várias coisas. Então um abraço ao Léo, que Deus aí abençoe muito você e tua empresa, que cada dia mais você consiga almejar muito mais aí que você merece, Léo. Com certeza. E dentro dessa parte aí também, complementando o que vocês estão falando a respeito do celular, você citou aqui o exemplo vamos dizer assim, do reforço negativo. Eu gosto de colocar sempre assim. Porque, vamos supor, o menino ele está lá no alojamento e ele está com fome, já são 10 horas da noite e tem aquela regra que você não pode usar o celular. Veja bem, em vez dele ir para a pessoa que está cuidando dele no alojamento, ele prefere falar com a mãe, para a mãe ligar para você. Então, parece que a gente que não está alimentando. Exato, mas não é isso, não é nem esse o ponto que eu quero deixar. O ponto é que o celular está tirando, num tanto, a convivência das pessoas, que a criança ela tem mais intimidade de falar para a mãe vir falar para você, do que ela chegar e falar, professor, eu tô com fome, tem alguma coisa para comer? Sim. E querendo ou não, isso é um reforço negativo, porque a criança deixa de fazer uma coisa que seria simples, que é levantar onde ela está, ir lá e pedir pelo telefone, né? Como se fosse um aplicativo de entrega, vamos dizer assim. Exatamente. Isso cria um reforço negativo que pode causar aí problemas sérios na parte psicológica da criança, porque ela pode chegar num profissional e não ter como falar com a mãe para a mãe falar com o treinador no futuro, por exemplo, e ela ficar, vamos dizer assim, passando fome, entendeu? No alojamento de um time de Série A que ela passou. Por quê? Porque ela não vai ter a didática, ela não vai ter a maneira de chegar para a pessoa e falar, olha, onde é que fica a cozinha aqui que eu quero fazer alguma coisa que eu estou com fome. Então esse problema é um problema que ele nasce lá, e se ele não for tratado dali, falar, mãe, não, faça ele lá e pedir para a gente. Se isso não acontecer desde já, pode gerar problemas enormes aí de convivência para os garotos, né? Então, assim, a gente deixa essa dica. Pais, não reforcem isso. Fala pro seu filho, vai lá, pede para ele, vai lá, pede pro seu professor. O seu professor tá aí cuidando de você. E vai ser a mesma coisa num time de Série A, vai ser a mesma coisa no time de Série B, se ele for um jogador que passe assim por diante, né? E é isso que eu gostaria de complementar em cima desse assunto, né? Esse reforço negativo dos celulares hoje em dia aí para as crianças, né? Não só fazendo com que a criança fique acordada até mais tarde e vá para o jogo sem ânimo ou às vezes com sono, e também causando aí outros problemas como falta de atenção, lances simples, a criança erra um domínio, erra um chute, ou às vezes já vi até mesmo crianças aí após o jogo apagar, dormir,
porque não está com as condições 100% ali para fazer um bom jogo. E aí, Zé, eu queria passar para você, a gente montou lá no bairro do Carmo, né, um projeto. Na verdade, era um projeto que era com o seu Wilson, mas infelizmente ele faleceu, né, então só inverti os nomes. Mas eu montei um projeto que já era meu sonho com trabalhar com as crianças, né, que se chama Bom na Escola e Bom de Bola. Então, todos os crianças que estão indo lá, nós falamos para os pais. Aqui a gente não vai fazer um jogador profissional, nada. Aqui primeiro a gente precisa saber se ele é bom na escola e como ele é dentro de casa. Exatamente. Aí sim ele começa a ter um fundamento no futebol, entendeu? Então esse projeto está se iniciando. Nos próximos programas aí a gente vai falar muito desse projeto. E o pessoal, deixa eu dar um abraço rápido nessa arbitragem. Outra coisa, Zé. A Lefemara montou a sua primeira escola de árbitros, né? Que já está iniciando com um grupo. E estamos trabalhando, os professores são da federação, que é o Peterson, o PP, que você conhece. Grande abraço. E o Gustavo, que é de Ribeirão, que trabalha no VAR. Então ele é da federação, ele vai vir fazer as últimas aulas aí para a formação dos árbitros amadores, porque os árbitros amadores tá precisando, né, Zé? É necessário. Muitos erros aí infantil que precisa ser melhorado e a escola está sendo essa formação. E aí os árbitros que eu preciso dar um abraço, que eles estão falando que você não vai falar de nós? Lógico, eu vou falar já. O Antônio, o Rubinho, o Tantinho, o Rodrigo Gazzoni, Bruno do Estrela, o Denner, o Jorge lá de Pitangueiras, um abraço, Jorge, obrigado aí que tá ouvindo nós aí também. O Maurício, o Clodoaldo, o Chicão, o China, diretor de artes lá de Matão. Um forte abraço também. Eliana, e aí nós temos os alunos das escolas aí. O Antônio, o Rubinho, o Tantinho, que já tem um diploma, mas está se fortalecendo. A Keila, a Eliana, o Anderson, o João, o Wanderson, o Wilson, o Dair, Luiz, Mateu e Gustavo. A gente tá falando meio rápido aqui porque o tempo tá meio voando, né? Zé, a escolinha do Invictus não é a primeira, não é a última, mas eu vejo o seguinte. Eu sempre debati uma oportunidade que a gente tem aí conversar com o pessoal político, um pouco, que na minha opinião, se eles, que você acabou de falar que você tem um custo de um aluguel no campo que você paga, correto? Hoje a prefeitura, você usa à noite. Certo. Hoje a prefeitura está, né, colocando iluminação em vários campos. Exatamente. Correto? Porque, olha aí, secretário, vamos pensar nisso. Leva um projeto desse para o prefeito Edinho, que ele é esportista, eu acho que vai dar certo. Por que não convidar o Zé Sérgio Invictus para ir para um campo, falar, Zé, trabalha aqui à noite? Por quê? Porque é onde que começa a ter muitos roubos e tal, você trabalha. Você pode, num projeto, pode sim, você fazer uma contrapartida. Exatamente. Hoje pode. Tá? Além, chamava a Aliança, chamava o Espaço Criança, chamava todos. Não importa que o que normalmente eles falam, né, a parte de secretaria toda, mas as escolinhas elas cobram. Cobram porque tem que se autossustentar. A manutenção. Tem as né? despesas, então, né? Agora, se der uma abertura de dar um estádio hoje para o Invictus e para essas outras escolinhas, para o Maú, para todos, que tem vários, a prefeitura está iluminando todos, para trabalhar dentro desses campos. Não precisa ser todo dia, né? Não. E outra, do jeito que estão fazendo aí, iluminando os campos, dá para quase todo mundo trabalhar e se adequar. Seria um custo melhor, né, para vocês, e vocês iam ajudar melhor ainda as escolinhas. Não só as escolinhas, né? Eu costumo falar que os adolescentes aí, as crianças, hoje a Invictus aí pode colocar 250 famílias, né, alunos, isso daí daria para duplicar, né? Tirar as crianças de várias situações aí que o esporte ele proporciona aí para a vida das crianças, né, um futuro bem melhor. Eu não falo só do futebol, né, outras modalidades também, mas exatamente, não, o que você falou tem todo sentido aí. É um caso de se pensar. E nós, né, escolinhas aí, Silmar do Aliança, Bruno do Estrela, são pessoas aí, né, o Valnei, Center Soccer, a gente também se unir em prol de tudo, né? De tudo que seria todos nós. Debatendo um projeto desse, porque tudo dá jeito. Nos campos vocês teriam liberdade de colocar placas de publicidade, não ficaria só na camisa do atleta, né, Bruno? Que é o que acontece hoje em Matão. Vários campos já têm as suas placas de publicidade, elas são renovadas a cada 6 meses, a cada 3 meses, a cada 1 ano, que são comércios locais ali que vão ajudando. E outra coisa, lembrar que
Quando você passa um treinamento para a noite, você pode abrir treinamentos de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, dependendo do campo. E são horários que para o pai que trabalha e não pode levar a criança durante a tarde ou amanhã, ele pode levar à noite. Então, acho que até que você falou sobre isso, vai aumentar o número de crianças ali trabalhando e fazendo o esporte na região. Isso que é uma baita de uma ideia e tem que ser levada adiante aqui em Araraquara. Eu penso o seguinte, é só fortalecer, por quê? Porque hoje a prefeitura tem as suas escolinhas durante o dia, mas se você pegar, eu acompanho, eu sei o que eu estou falando, todos esses meninos jogam nessas escolinhas que nós estamos falando, da Invictus, do Aliança, do Espaço Criança. Então, por que não fortalecer esse pessoal, entendeu? Falar, ó, nós vamos dar o material para vocês e vocês trabalham. É lógico, já teve muita discussão, mas eles vão vender placa e depois vai gerar dinheiro, tudo. Mas tudo é um projeto, tudo é documento. Sim, né? tudo documentado. O que você vai fazer é receber e qual é a contrapartida? A contrapartida é manter o campo, já essas foi coisas, criado. né? Sim. Então, falta o bom senso de se estudar, quem ganha para isso, estudar um projeto e tentar levar esse projeto à frente. Eu brigo já não estou falando agora não, eu brigo já há vários anos sobre isso. Tá? Não é a primeira vez que eu discuto não, são várias vezes e vou continuar discutindo até um dia dar certo. Lá em Matão, para você ter uma ideia, são poucas as chácaras, né? Chácaras e estádio mesmo, só do Guarani que eu conheço, que tem uma certa iluminação à noite. Até mandar um abraço pro Paulinho, e que infelizmente na noite de ontem um ser humano, se bem que eu posso dizer assim, né? Eu queria usar outros termos aqui, ele invadiu o campo durante a noite e a madrugada de ontem e acabou levando toda a fiação que ligava os projetores lá, os refletores do estádio, aí impossibilitando agora os treinos à noite da molecada. Mas tirando o Guarani, que tem os refletores, e graças a Deus os refletores ficaram lá, que eram os mais caros, é só trocar os fios agora, tirando o Guarani, apenas chácaras têm iluminação à noite. E são extremamente disputadas. Por quê? Por conta disso, por conta da rotatividade dos atletas, por conta de poder treinar em dias das semanas, não só no final de semana, mas treinando em dias da semana. Enfim, abrindo essa grande possibilidade aí de várias outras pessoas também participaram, Ronaldo. É isso aí. Zé, hoje a Invictus, quem é que toca, quem é que é o xerife na Invictus? Não vamos falar que é o Zé Sérgio? Hoje, como eu falei, no passado a gente era em 4, né? Acabou ficando depois eu e o Tita. O Tita está em Curitiba, né, com o filho dele lá, mas vira e mexe ele está ficando aqui em Araraquara também, né? E hoje quem está à frente mesmo é eu e o Tita por enquanto. É a esposa, hein? Não esquece. Não, tem as mulheres que ajudam, tem a Janaína. Graças também a Deus. Que, não, se não fosse elas, eu já tinha até desistido também, porque é muita coisa, viu, não? Tem algum colaborador também que você gostaria de lembrar, que ajuda vocês? Nossa, tem os professores lá, o Juninho, que está comigo com nó há bastante tempo, o Lucas, né, Nascimento, que é o Batata, se formou em Educação Física, o Rafael, o Bia, lembra do Bia? O Chute Bia, do canhão, lógico. tá lá também com a gente. A Jane, no futsal, grande Jane. O Wilson Laroli também estava com a gente lá, mas devido a alguns compromissos, né, agora ele não está indo. Mas um abraço para todas. Toda a gente que forma, né, a Invictus, né? Num todo. É uma árvore, né, Zé? Uma árvore. Você é a raiz, mas tem que ter os galhos, não, né? tem que ter. Senão não sozinho, é até uma dica para quem está hoje querendo abrir um espaço no esporte, em qualquer modalidade, né? Sim. Se você não procurar parceiros, né? Eu não sei se porque eu trabalhei 8 anos na Rocate e trabalhei 12 na Nestlé, né? Então, assim, eu tinha palestras, tudo de grupo, como que tem que trabalhar em grupo. Sim. Então, isso eu acho que hoje eu levo comigo. Então, tudo que eu vou fazer, eu sempre penso em parcerias, né? Que você consegue aí chegar mais longe. Nós estamos caminhando para o final e eu precisava fazer essa pergunta para você. As escolinhas, né, particular, há muita concorrência, há deslealdade em um querer catar jogador atleta de outro? Não, aqui em Araraquara eu creio que não. Né? Tem um time de fora aí, não vou nem citar, mas que o treinador acaba ligando, né, para os meninos
e aliciando, oferecendo as coisas e tal, e acaba levando a vez o menino, que eu falo para vocês, né? Você pega o menino novinho, você tá trabalhando eles desde os 5 anos. Quando ele tá com 9, 10 anos, que ele tá amadurecendo, o cara vem e lá. O cara te leva embora. Aqui em Araraquara não. Assim, você pega o Silmar, né? Eu já marquei acho que uns 2, 3 jogos contra a Ferroviária. Silmar, eu preciso de atletas. Vamos fazer uma parceria? Você vai lá também? Foi lá comigo. Vice-versa ele fez. O Luciano do AFA. Estamos quebrando esse paradigma que é inimigo. Não, eu acho que todos os parceiros, cada um com o seu trabalho. Né? E eu acredito que tem que ter mais união ainda. É pouco ainda, não? Não, o tamanho de Araraquara, não? Tem muito menino. Tá faltando escolinha em Araraquara, se for ver. Então eu peço aí, gente, trouxemos o Zé, mas vamos trazer mais gente. Precisávamos um dia marcar um congresso técnico com as escolinhas. Vamos trocar essas ideias de campo, de trabalho. O Volney tem uma cabeça muito aberta para isso. Debater. Debater, porque o negócio, o foco é as crianças. Né? Porque para com esse negócio de falar assim, estou tirando crianças da rua. Araraquara não tem, eu sempre debati isso, Araraquara não tem crianças na rua, não é favela, não é nada disso. Eu tenho um projeto de esporte. Muitos aí falam assim, eu tiro as crianças da rua. Não, você não tira da rua, você tem um projeto. Então um projeto, ele tem uma continuidade, né? É isso. Estamos caminhando pro final aí. Chegou o final do programa. Passa rápido, né? Muito rápido. Eu juro pra vocês que nas conversas que a gente teve antes de começar o programa, eu tinha medo de não ter o que falar. Mas a gente tá vendo hoje que faltou coisa para falar aqui. Mas a gente gostaria de... Muito obrigado. A gente gostaria de agradecer a todos que participaram até o momento do programa. Gostaria de deixar aqui um abraço a todo mundo que participou com a gente. Também para quem vai assistir esse vídeo no nosso YouTube e no nosso Facebook. E é isso, não. Pode ir para as considerações finais. Temos um pouquinho tempo. Quero agradecer ao Zé, um companheiro aí que... às vezes precisa fazer a crítica, ele faz a crítica, não é amigo do não, ele tem que fazer a crítica para negócio construtivo. Então, várias vezes nós corrigimos com isso daí. Agradecer aqui na técnica, o Gonçalves, o primeiro dia, espero que tenha mais dias com nós aqui para dar um pontapé, né? E Zé, espero que você gostou e venha mais vezes ao convite assim que der, tá? Com certeza, eu agradeço aí o Bruno, a você, ao Gonçalves, pelo convite. E pode contar comigo sempre, não só eu, como os outros integrantes aí da Invictus. Fechando, obrigado aí, desculpa Bruno, fechando para você o primeiro programa de muitos que, se Deus quiser, vamos vir mais aí, muito mais forte para você. Segunda-feira, muitas notícias boas aí.